Olá, pessoal! Começa agora mais um Se Liga na UFG, que hoje vai falar sobre mídias interativas e interações sociais. Essas novas tecnologias vêm ocupando cada vez mais espaço na vida das pessoas, nos processos de trabalho, na produção cultural e também na vida acadêmica. No lugar do papel, a tela do computador, ou do tablet, ou até mesmo de um celular. Atualmente, esse é o cenário mais comum na hora de buscar informações ou de se comunicar. A revista Becos Comunicantes, por exemplo, é uma publicação da UFG disponibilizada online. Ela apresenta matérias que incorporam técnicas literárias e garimpam fatos preciosos do cotidiano dos personagens. Como compartilhar os textos produzidos pelos alunos de jornalismo? Este é o objetivo da revista Becos Comunicantes, projeto da Faculdade de Informação e Comunicação. A revista Becos Comunicantes, ela é um sonho que a gente deu materialidade a ele nesse ano, que na verdade é uma prática jornalística que advém de um projeto de laboratório de jornalismo e de uma concepção de jornalismo que nos faz sair da sala de aula e transformar, na verdade, a formação do jornalista, dos alunos, dos estudantes do curso de jornalismo e das estudantes do curso de jornalismo em práticas de jornalismo durante a sua formação. Os temas das edições são escolhidos pelo coletivo e laboratório Magnifica Mundi. Então, ela é uma revista resultante de um trabalho coletivo, de um trabalho articulado, de um trabalho discutido e, sobretudo, é uma bela aprendizagem do fazer jornalístico na vida real. Depois do intervalo, vamos falar mais sobre mídias interativas e interações sociais. Fique com a gente! As novas tecnologias enviam e recebem informações de forma simultânea. Se antes o fluxo da informação possuía uma única direção, agora as mídias contam com a interatividade. E é sobre isso que eu converso agora com o diretor da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Olá, Magno, muito obrigada pela presença. Olá, para mim é um prazer participar dessa conversa. Muito obrigada. Magno Medeiros. O que são mídias interativas exatamente e o que são as interações sociais? Mídias interativas é todo um conjunto de meios de comunicação, plataformas, ferramentas que permitem ao usuário, ao cidadão, ao ser humano, promover uma interação e uma interferência nos polos e nos fluxos comunicativos, tá? De tal maneira que ele intervém de maneira ativa e de maneira responsiva em relação aos conteúdos, em relação aos fluxos comunicativos. É uma via de mão dupla, ao mesmo tempo em que ele emite significados, conteúdos simbólicos, ele os recebe e de maneira dinâmica e dialética ele promove uma circularidade dinâmica no processo de comunicação. E professor, nós podemos entender que o grande boom, o grande impacto na sociedade foram as novas mídias ou foi um novo comportamento da sociedade e das organizações? Na verdade, não existe uma relação de causalidade, né? De tal maneira que as novas tecnologias promovam de maneira mecânica uma mudança social, uma transformação social. E da mesma forma, não existe a sociedade por si só promovendo mudanças, né, independentemente das novas tecnologias. O que ocorre, na verdade, é uma inter-relação entre novas tecnologias e novos comportamentos humanos, novos comportamentos sociais. Nesse processo dialético, dinâmico, onde um interfere no polo do outro, né, nós temos aí o desenvolvimento de uma nova ambiência
social, cultural, comunicacional. Essa nova ambiência, na verdade, é uma nova forma de vida social, uma nova forma de vida humana, né? De tal maneira que o comportamento das organizações, o comportamento das empresas, o comportamento das instituições, bem como o comportamento de cada um dos seres humanos, está impregnado dos processos de mediatização da sociedade. Vivemos hoje uma sociedade mediatizada. Significa dizer que os meios de comunicação, eles estão impregnados na nossa rotina, no nosso cotidiano. Tudo envolve comunicação, tudo envolve fluxo comunicativo. A maneira como você se veste, a maneira como você raciocina, a maneira como você pensa, a maneira como você reage nas redes sociais ou no seu cotidiano, tudo isso aí tem a ver, né, com o impacto que os meios de comunicação promovem no seu cotidiano. Então, as tecnologias, elas criaram intervenções no fluxo da mensagem entre emissor e receptor? Criaram uma interconectividade, uma intervenção e um processo muito próprio da cultura pós-moderna, que é o processo de criação de uma nova cultura, uma cultura da convergência, como diz Henry Jensen. Jensen defendia a tese de que hoje nós vivemos uma nova ambiência social, uma ambiência social em que nós temos aí uma convergência de mídias, né? Ao mesmo tempo em que nós temos a TV na internet, nós temos o rádio na internet, nós temos o vídeo, nós temos as conversações por meio das redes sociais, tudo converge, né, para uma cultura digital. Hoje, o ser humano é um ser digitalizado a partir dos processos de comunicação. Ok. Bom, Se Liga vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Voltamos com o diretor da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, professor Magno Medeiros, para continuar o nosso bate-papo. Professor, conta para a gente quais as mídias interativas utilizadas pela UFG atualmente para se encaixar nessa nova tendência de tecnologia. A UFG, como as demais grandes universidades brasileiras, já estão inseridas na chamada cultura digital e também utilizam-se eventualmente ou regularmente as mídias digitais, né? Como exemplo, nós podemos citar equipamentos de videoconferência, teleconferência, em que há um conjunto de mídias integradas funcionando em tempo real. Nós temos aí um sujeito se comunicando com outro sujeito, né? Ou um grupo de pessoas se comunicando com outro grupo de pessoas de maneira remota, né? Utilizando áudio, vídeo, arquivos de documentos, né? Tudo isso daí num processo rico de interatividade, né? Mas, além disso, né, nós temos várias experiências laboratoriais, né, no campo da publicidade interativa, do jornalismo interativo, do web telejornalismo, da fotografia interativa, né, plataformas, né, interfaces que promovem uma interatividade. Fora, né, toda uma construção e elaboração muito rica, né, de aplicativos e software que permitem um processo de interconectividade e um processo muito rico de interatividade entre usuário, né, e máquina, entre um conjunto de usuários e um conjunto de dispositivos, né. Além disso, nós temos aí uma parafernália enorme, né, de dispositivos mobile, né, em que em que são permitidas a interação entre cada vez mais dinâmica e mais veloz entre vários sujeitos de um processo, seja ele processo comunicacional, seja ele processo comunicativo, né. É importante ressaltar que todo esse processo envolve um conjunto de plataformas e de tecnologias que permitem justamente uma nova perspectiva de comunicação, uma comunicação responsiva, ou seja, uma comunicação em que há resposta, em que há um processo de mão dupla, né, de falar e ouvir, de ouvir e falar, de interagir, né, e essa interação se faz entre homem e máquina, né, entre sistemas e usuários.
E anualmente a Faculdade de Informação e Comunicação da UFG realiza a FEICOM, né, que é uma feira de informação e comunicação. Como é a participação dos alunos da UFG nesse evento e também como é a participação do público externo? A FEICOM, que é o Congresso e Feira de Informação e Comunicação, um evento já tradicional na nossa faculdade, ele busca cada vez mais despertar a participação dos nossos estudantes, né? Bem como do público externo. Então, qualquer pessoa pode, né, que seja pesquisador, pode se inscrever, né, para participar como ouvinte, ou ele, sendo um pesquisador, pode apresentar trabalhos, artigos científicos, fazer proposição de mostras, de exposições. Então, a participação ela é aberta, é claro que tem uma comissão científica que seleciona os trabalhos, né? Tanto os trabalhos científicos quanto os trabalhos das mostras acadêmicas, né? Então, todo esse processo é um processo construído de baixo para cima, ou seja, começa a partir das sugestões do conselho diretor, dos coordenadores de curso, com a participação dos estudantes, né? E todos são bem-vindos nesse grande processo. A FEICOM é um evento que está crescendo, tá? Este ano, como novidade, nós temos um evento inteiramente gratuito, né? As pessoas não pagam para participar, né? São franqueadas as participações nas oficinas, nos minicursos, conferências, palestras, mesas redondas, de tal maneira que nós temos tido uma boa participação, tanto de estudantes quanto de pesquisadores profissionais, né? E comunidade externa também. E professor, na sua opinião, essa nova tendência das mídias interativas, como isso afetou o jornalismo, como isso criou novas profissões e atividades de comunicação e informação? O impacto é extraordinariamente forte, né? Nós não temos mais mídias, né, que se pautam por um processo de transmissão matemática da informação, né? Uma transmissão linear, mecânica, emissor-receptor, né? Esse modelo comunicacional, modelo em cadeia, né, ele tende cada vez mais a entrar em desuso, né? Hoje as novas tecnologias já permitem que a gente tenha uma comunicação interativa, né? Daí porque cada vez mais a gente trabalha na perspectiva das mídias interativas, sempre trabalhando na perspectiva das interações sociais. Então, os processos de interatividade permitem, né, que as pessoas se tornem mais ativas, que nós temos uma cidadania mais ativa, né, nós temos processos de construção mais elaboradas, né, do ponto de vista do cidadão, dos participantes sociais. Ok, professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço. Depois do intervalo, você vai conhecer um pouco sobre a Coordenadoria de Assuntos Internacionais da UFG, responsável pelos intercâmbios dos estudantes e pela relação da universidade com outros países. A cidade ocidental, no entorno de Brasília, vai receber uma regional da UFG. Inicialmente serão criados 5 cursos: Biomedicina, Fisioterapia, Licenciatura em Química, Licenciatura em Ciências Biológicas e Pedagogia. A ideia é implementar um campus com vocação para a área da saúde. A Faculdade de Odontologia se une ao SUS para prestar serviços à comunidade. Os pacientes são atendidos por estudantes do curso, supervisionados por professores. A faculdade também oferece cirurgias e exames ambulatoriais. Os Laboratórios Integrados de Comunicação e Informação, conhecidos como LabCom, trazem mais oportunidades e melhor estrutura técnica para o desenvolvimento de projetos acadêmicos. O LabCom contribui para a qualidade das práticas laboratoriais entre os cursos de Comunicação e Informação.
Como trabalhar a interdisciplinaridade na comunicação? Esse é o objetivo dos Laboratórios Integrados de Comunicação e Informação, LabCom da UFG. O LabCom, Laboratórios Integrados de Comunicação e Informação, ele tem por objetivo congregar, articular e integrar as diferentes áreas da FIC, Faculdade de Informação e Comunicação. Áreas que envolvem conhecimentos, habilidades e práticas laboratoriais na áreas de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, biblioteconomia e gestão da informação. Por meio das atividades de pesquisa e extensão, os laboratórios atendem demandas externas e também da própria universidade. As atividades realizadas são várias, oscilam desde a prática laboratorial na área de publicidade e propaganda, por meio das suas agências experimentais, também redação na área de jornalismo, edição de imagens, produção audiovisual, laboratórios de planejamento, de laboratório de criação, laboratório de gestão da informação, inteligência competitiva. São várias as atividades aqui desenvolvidas. Desde 1987, a Coordenadoria de Assuntos Internacionais da UFG busca melhorar a relação da Universidade Federal de Goiás com o exterior. A coordenadoria apoia e incentiva ações que visam a melhoria da qualidade do ensino, o avanço da pesquisa e a interação de diferentes sociedades. Veja na matéria. Você, aluno da UFG, sonha em fazer um intercâmbio? Então deve procurar pela Coordenadoria de Assuntos Internacionais, a CAI. Lá, os estudantes encontram todas as coordenadas necessárias para fazer um intercâmbio acadêmico. Aqui na Coordenadoria de Assuntos Internacionais, basicamente são os programas relacionados aos cursos de graduação que nós gestionamos de um modo ou outro. Então, hoje há uma oferta bastante grande de programas que os nossos alunos podem se inscrever e participar. Esses programas, eles são bastante variados, no sentido de países, no sentido de áreas de conhecimento que abrange. No site da CAI, o estudante tem acesso aos editais dos programas de intercâmbio de universidades em diversos países. O aluno deve se informar sobre os critérios de participação, verificar se o seu nível de conhecimento no idioma do país de origem corresponde ao exigido pelo edital e se o programa contempla a sua área de estudo. Nem todos os programas permitem que todos os alunos da UFG participem ou se inscrevam deles, porque são restritos a determinadas áreas do conhecimento, outros são amplos, permitem que todas as áreas os alunos possam se inscrever e concorrer a essas bolsas. O Se Liga de hoje fica por aqui. Participe do nosso programa por meio das redes sociais e do e-mail que você vê aí na tela. Acompanhe mais um episódio do Se Liga na UFG na quinta-feira, às 6h15 da noite. Assista também a programação da TV UFG no canal 14 no Sinal Aberto e no canal 21 na NET. Até o próximo Se Liga na UFG.